Irmãos, eu me propus há um tempo falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Na verdade, são 4 viagens missionárias. Aquela viagem última que ele faz até Roma é considerada uma viagem missionária. E o primeiro estudo que nós fizemos foi a vida dele antes de ser Paulo. Foi a vida de Saulo, onde nós pudemos estudar ali algumas características deste homem. E nós tínhamos até eu já tinha também uma visão bastante cristianizada de Saulo ou de Paulo. Você olhava para ele e falava, nossa, esse homem nasceu crente, nasceu pregando o evangelho. Aí quando você estuda a vida dele, você vai ver que ele foi terrível, muito terrível. E até eu já disse aqui que a primeira vez que ele apareceu na Bíblia foi justamente aplaudindo um apedrejamento, foi concordando com o apedrejamento. Então, eu não sei se isso nos assusta ou nos alegra, saber que a misericórdia para mim também e para você, que quando a gente olha para a vida de Saulo, a gente vê que o amor de Deus, a graça do Senhor realmente é irresistível. E se ele alcançou Saulo, ele alcançou a mim, alcançou a você, alcança aquele teu parente, aquele teu amigo, aquele teu vizinho. Então ele é misericordioso, ele alcança, se for da vontade dele. Então eu terminei o último estudo relatando sobre o retorno de Barnabé e Saulo daquela viagem que eles fizeram para Jerusalém, onde eles foram levar os donativos, os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Então nós terminamos nessa fase. E a partir de hoje, então, nós vamos iniciar alguns estudos sobre as viagens missionárias de Paulo. E nesse primeiro estudo eu coloquei um mapinha ali. Nessa primeira viagem nós vamos até Pafos ali. Pode ver que ele sai de Antioquia, aqui embaixo da Síria. Antioquia da Síria, ele vai para Salamina, depois vai para Pafos, depois ele passa reto em Perge, vai para Antioquia da Psídia, depois ele vai para Icônio, para Derbe e para Listra. Aí ele ele vai para Listra primeiro, depois vai para Derbe. Aí ele volta pelo mesmo caminho, sustentando ou fortalecendo os irmãos, e no retorno ele passa e anuncia a palavra em Perge. Ele não tinha anunciado ainda. E também ele não volta pela ilha de Chipre ali. O retorno de Perge ele volta para Antioquia, que é a cidade, a igreja que encaminhou ele. Então nós vamos hoje, são 7 cidades que ele passa, 7 localidades. Antes ele passa em Seleucia, mas em Seleucia ele não fala nada ali no início da viagem dele. E nós vamos falar de 2 cidades hoje apenas, duas localidades, Salamina e Pafos, ali na ilha de Chipre. Então tem muita coisa. Se os irmãos começarem a ler Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 13, que é o início da viagem dele, os irmãos vão ver que tem muita riqueza ali, muita coisa para nós aplicarmos na nossa vida. Então que o Senhor nos ajude a expor a palavra dele, que o Espírito Santo nos esclareça e prepare os ouvidos dos irmãos e revele a palavra do Senhor aos nossos corações e que Ele salve aqueles que Ele quiser salvar, que Ele toque naqueles corações que Ele quiser tocar, que Ele cure aqueles que Ele quiser curar. Mas é o Senhor e nós vamos ver que o Senhor é todo-poderoso. Eu quero fazer a leitura aqui então. É um texto bastante grande, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele vai do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar.
Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu chamado Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Esse Elimas é o mesmo Bar Jesus que nós lemos há pouco, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Queridos, é um texto bastante grande, mas é muito esclarecedor. Então vamos um pouquinho de história para nós podermos localizar. Gustavo gosta bastante de história, né, Gustavo? Então vamos, o Gustavo é o meu crítico ali. Aí no final diga aí, Gustavo, fui bem. Se ele fizer assim, é tranquilo. Se ele fizer mais ou menos, aí eu procuro melhorar na próxima. Pois é, irmãos, a igreja de Antioquia ia muito bem, obrigado. A igreja que estava tranquila, igreja que a gente não houve uma igreja que ouviu o evangelho depois do apedrejamento de Estevão. Alguns irmãos ali foram dispersos e o evangelho chegou ali naquela ilha. E eles ouviram o evangelho depois disso. E a Bíblia diz que tinha naquela igreja profetas e mestres, ou mestres e profetas. Ou seja, tinha o alimento da melhor qualidade. Tinha homens ali que pregavam a palavra. Tinha homens que tinham sabedoria no pregar a palavra. Eu estava fazendo esse estudo e estava imaginando assim, ó. Imagina nós numa plateia como essa assim, ver Paulo abrir os manuscritos do Velho Testamento e pregar Jesus Cristo através dele. Imagina Paulo trazer lá de Gênesis, passar pelos profetas, pelos salmos, pelos profetas menores e apresentar Jesus Cristo através. Pegar Paulo, chegar lá em Isaías, falar, ó, o que está escrito aqui, ó, Isaías 9,6, aqui pessoal, o menino se nos deu, o filho se nasceu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. E Paulo começar a pregar Jesus Cristo a partir dali. A pessoa Barnabé contar as histórias deles, de missões no campo. Barnabé que tinha tido uma experiência lá em Atos 4, antes daquele fato de Ananias e Safira, que foram mortos, naquele caso de Pedro. Barnabé já estava lá, já tinha depositado o dinheiro daquela venda daquele campo aos pés dos apóstolos. Imagina, essas pessoas estavam ali na igreja de Antioquia. Mas ali também tinha Simão. Esse Simão aqui é o mesmo Simão que carregou a cruz de Jesus Cristo lá. Lembra aquela passagem de Jesus Cristo quando ele vai para o Calvário e as pessoas colocam Simão para carregar, Cirineu para carregar a cruz? Esse mesmo aqui. Imagina a experiência disso. Ele estava aqui na igreja de Antioquia. Esse Simão aqui tinha 2 filhos chamados Alexandre e Rufus. Esses 2 estavam no rol de membros da igreja de Roma. Já pensou você se deparar com esses irmãos? Você ouvir a pregação desses irmãos? Mas os planos do Senhor quase nunca comungam com os nossos planos. Nós fazemos os nossos planos, mas às vezes os planos do Senhor, às vezes não, quase sempre, os planos do Senhor não estão de acordo com os nossos planos. E se há uma palavra que causa arrepio nas pessoas, é mudança. Toda mudança, ela causa arrepio. Nós estudamos na administração que toda mudança gera resistência. O medo do desconhecido.
o medo de não saber o que vai acontecer. Aí tem uma palavra que diz assim, ó, uma frase: as mudanças, elas ameaçam o nosso bem-estar, elas interrompem as nossas rotinas, elas desafiam as nossas prioridades e elas provocam ansiedades. O Senhor provoca mudanças em nós. Muitas vezes o Senhor provoca mudanças em nós. Mas quando a mudança ela provém do Senhor, nós sabemos que é Ele que provém a mudança, mas é Ele que nos capacita nessa mudança. Nós não ficamos alheio a isso. Só que resistir às mudanças, mudança não é coisa nova. A mudança, resistir à mudança ou não concordar ou não querer a mudança não é coisa nova. Lembram de Moisés? Moisés estava tranquilinho lá apacentando as ovelhas do sogro dele, chamado Jetro, lá no monte de Deus, no monte Horebe. Moisés já estava com 80 anos, já tinha casado com Zípora, já tinha um filho chamado Gerson, já estava tranquilinho lá apacentando as ovelhas dele lá. Aí o Senhor aparece na sarça que pegava fogo e não consumia e diz assim para ele: volta para o Egito. Volta, porque eu vou libertar o povo do Egito através de você. Qual que foi a resposta de Moisés? Ah, Senhor, manda quem o Senhor quiser, menos a mim. Eu não quero ir não. Manda quem o Senhor quiser. Tá bom aqui para mim. Eu não quero passar por isso. Lembram de Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6? Os filhos de Israel estavam sendo oprimidos pelos midianitas. E Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondidinho. Aí aparece o Senhor, o anjo diz assim: Gideão, vai na tua força, liberta os filhos de Israel. Vai, liberta. Gideão, mesmo naquela opressão, diz: Senhor, a minha tribo, eu sou da tribo de Manassés, a minha tribo é a menor de todas as tribos, e eu sou o menor da casa de meu pai. Com que eu vou libertar Israel, Senhor? Eu não quero não. Lembram de Saul, quando o Senhor chamou Saul para ser rei? Saul diz assim: Senhor, eu sou benjamita, eu sou da tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim é a menor também, igual Manassés, e eu sou o menor também, Senhor. Como é que eu vou ser rei? Lembram de Ananias, quando Deus falou assim para Ananias: vai lá na rua direita, na casa de Judas, Paulo está lá orando. O que Ananias disse? Senhor, esse homem é perigoso. Deus deu até o endereço para Ananias, que é para não errar mesmo, entendeu? É lá na rua direita, na casa de Judas. Senhor, vou não, esse homem é perigoso. Lembra de cada um de vocês, ou cada um de nós, quando Deus nos chama para fazer a vontade dEle e nós não fazemos? Quando Deus provoca uma mudança e muitas vezes nós falamos: Senhor, não quero não. Sabe onde a gente vê isso? Em missões, às vezes. Senhor, manda missionários para o mundo todo, menos os meus filhos, Senhor. Senhor, manda ceifeiro. Senhor, olha para a ceifa está madurinha, Senhor, menos o meu esposo ou a minha esposa. Manda qualquer um, Senhor, menos os meus. Eu tenho ouvido, às vezes, alguém dizer assim: mulheres principalmente: eu não queria casar com pastor, não. Né, Sibeli? Cadê? Eu não queria casar com pastor, não. Pois é, irmãos, o Senhor causa mudanças em nós. E mudanças, elas são bênçãos na nossa vida. Elas curam-nos, elas nos curam. Mudanças provocadas pelo Senhor são bênçãos nas nossas vidas. E aqui o Espírito Santo propôs uma mudança. Aliás, não foi nem uma proposta, né? O Espírito Santo foi uma ordem direta que ele deu. Ele diz aqui, ó: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Tem uma versão que diz assim, ó: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Agora eu pergunto para vocês: por que ele separou 3 e não 5? Por que ele separou 2 e não 3? Afinal de contas, ele estava tirando 2/5 dos melhores pregadores daquela igreja. Estava tirando 2 dos principais. E percebe que a relação começa o seguinte: havia na igreja de Antioquia Barnabé, blá, 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 e Saulo.
tira o primeiro e tira o último, talvez o mais experiente e o menos experiente. Mas por que ele fez isso? Porque ele quis. E não houve nenhum ofício com 4 vias perguntando se podia. E também não houve nenhuma voz da liderança da igreja que se levantou e disse assim: espera aí, Espírito Santo, vamos fazer um trato aqui, eu tenho um trabalho para esses dois, depois que eles terminarem, aí eles vão. Não. Mas John Stott, ele diz o seguinte, que houve e sempre deverá haver equilíbrio nesse tipo de ordem. Ele diz assim, vou só ler aqui que é meio grande, diz assim: não seria certo dizer que o Espírito Santo enviou, instruindo a igreja a fazê-lo, e que a igreja os enviou por ter recebido instruções do Espírito Santo? Isso é o certo. Aí ele diz assim, esse equilíbrio é sadio e evita ambos os extremos. O primeiro é a tendência para o individualismo, pelo qual uma pessoa alega direção pessoal e direta do Espírito, sem nenhuma referência à igreja. O segundo é a tendência para o institucionalismo, pelo qual todas as decisões são tomadas pela igreja sem nenhuma referência ao Espírito. Aqui houve um equilíbrio. O Espírito Santo pediu para separar, a igreja ouviu e os missionários obedeceram. Tem que ser assim, foi e sempre tem que ser assim. Não uma tendência dos extremos para o Espírito. Não, eu só ouço a voz do Espírito, por isso eu não preciso obedecer à igreja. Isso está errado. Por outro lado, não, o que a igreja falar, aqui o Espírito Santo não tem vez, porque quem decide é a igreja, também está errado. Então é o equilíbrio, é o Espírito Santo falando, a igreja ouvindo e os missionários obedecendo. E a igreja enviou esses missionários. A igreja mãe, ela enviou, ela não reteve os missionários, ela não resistiu ao chamado do Espírito, à separação do Espírito. A igreja enviou graciosamente esses 2 missionários. E diz aí, Atos 13:3, diz assim, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Não houve nenhuma retenção, não houve nenhuma discussão, não houve nada, mas a igreja, ela enviou graciosamente esses 2 homens. Irmãos, jejuns e orações eram vitais dos cristãos, eram práticas vitais dos cristãos daquela época. E deve ser da nossa época também. Jejum e orações. Se nós olharmos na Bíblia, nós temos vários casos de jejum e oração. Jejum e oração para o Senhor. Se vocês lembrarem quando Pedro foi preso por Herodes, e Herodes ia mandar matar Pedro, a Bíblia diz o seguinte, que a igreja estava em oração constante por ele. Eu citei aqui Paulo, estava quando Deus falou, o Senhor mandou Ananias, Jesus mandou Ananias ir lá falar com ele. Qual que é a postura de Paulo? Estava deitado, sossegadão, esperando? Não, Paulo estava orando. Então, oração e jejuns eram práticas vitais daqueles irmãos daquela época, e devem ser práticas também da nossa época. Orar, jejuar, buscar a presença do Senhor. Impor as mãos sobre aqueles irmãos era um reconhecimento de que o Espírito Santo havia separado Barnabé e Saulo para a missão e a certificação oficial do chamado. Eles não botavam as mãos sobre qualquer coisa, sobre qualquer um. Vamos botar a mão aqui. Quando eles botaram a mão sobre Barnabé e Saulo, eles estavam reconhecendo que aqueles 2 irmãos tinham sido separados pelo Espírito Santo, e eles estavam sendo enviados com a aprovação da igreja. Então havia, como eu disse há pouco, um equilíbrio entre o chamado do Espírito e o envio da igreja. Aqueles homens não estavam saindo à revelia, eles não estavam saindo, não, falou, então eu vamos, não. Havia todo um consenso. Então esse impor as mãos significava justamente isso, que aquela igreja estava reconhecendo que o Espírito Santo estava enviando aquelas pessoas, e eles estavam concordando com isso. Porém, irmãos, a mudança não estava acontecendo só para aqueles que estavam indo, estava acontecendo para todos. E a gente vê aqui um salmo, que diz aqui, Salmo 139, versículo 23 e 24, onde o salmista diz assim, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista pede uma correção do Senhor e pede uma direção do Senhor. Essa também é a nossa oração. Sonda-me, Senhor, corrige-me. Retira de mim, Senhor, tudo que não te agrada. Senhor, muda o meu coração. Nós cantamos daqui a pouco, eu acho que não sei se eu vou lembrar a letra, mas alguma coisa do tipo assim, se eu estiver errado, você me corrige, santifica a minha mente, não é isso? Não tem uma letra aqui que fala alguma coisa sobre isso? Santifica a minha mente, muda a minha mente. Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente, santifica a minha mente. Irmãos, nós não podemos negar que existe uma luta constante, dardos inflamados lançados pelo inimigo na nossa mente. Há uma briga, há uma luta constante, carne contra espírito. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Estando diante do Senhor, estando na presença do Senhor, buscando o Senhor na palavra, em oração, santificando. Retira de mim, Senhor, tudo que não te agrada. Troca, Senhor, arranca aquilo que me impede de viver para ti. Eu quero viver para ti, Senhor. Senhor, muda. Se tiver alguma coisa errada em mim, e tem um monte, muda-me, Senhor. Eu quero viver para ti. Na sequência aqui, meus queridos, em Atos 13, 4 e 5, ele diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Seleucia era um porto de Antioquia. Ela estava a uma distância mais ou menos de 25 quilômetros de Antioquia. Era o porto daquela cidade. E Chipre era uma ilha próxima à costa, com aproximadamente 200 quilômetros, onde era habitada por gregos, mas havia muitos judeus ali também. Como eu disse, Barnabé era de Chipre. Barnabé era natural de Chipre. Mas isso não aliviou nada para ele. Mesmo ele sendo de Chipre, isso não significou nenhuma segurança para ele. Ele e Paulo sofreram muito nessa viagem missionária, e começou justamente para ali. Então aqui, irmãos, começa verdadeiramente a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, abraçados à ordem do Espírito Santo, ao chamado de Deus. Eles vão pregando a todos quantos lhe dão ouvidos. A todos quantos lhe dão ouvidos. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos até Pafos somente. Vamos falar sobre dois locais só, para vocês verem como que é rico isso, como que é maravilhoso isso. A Bíblia, ela nos traz tantos detalhes, tantas aplicações, que nós podemos ler, pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos oriente, nos esclareça, e nós vamos crescendo. A Bíblia fala alguma coisa, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, vendo as experiências desses homens, sabendo que o mesmo Espírito Santo que estava lá atuando em Paulo e Barnabé, atua na igreja hoje. Ele não mudou, ele não é diferente. O Marco está fazendo um estudo sobre o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, ele não é diferente. O mesmo Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele era ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Espírito Santo que operou na vida de Paulo e Barnabé, opera na minha, opera na sua. Então o que pode estar diferente? Aí ele diz, só uma questão de entender aqui, esse João aqui, que era auxiliar de Barnabé e Saulo, é o João Marcos, é o autor do livro de Marcos. Ele era auxiliar, eles trouxeram ele quando eles foram levar os donativos lá em Jerusalém. Lembra que quando Pedro estava preso e depois o anjo o libertou, ele vai para a casa da mãe de João, justamente a casa da mãe de João Marcos. E aí Paulo e Barnabé traz ele para Antioquia, e ele segue como ajudador
de Paulo e Barnabé nessa viagem missionária. Depois do próximo estudo nós já vamos ver que no meio do caminho ele já não aguenta mais ir, aí ele volta. No meio do caminho ele já desiste da viagem, e aí nós vamos estudar que realmente ele não aguentou a viagem missionária e ele retorna para Jerusalém. Pois é, queridos, aí eles chegam então na famosa ilha de Chipre. Só que não tinha metrô naquela época, não tinha ônibus. Só que eles também não ficaram parados, esperando que as pessoas, não mandaram nenhum recado, dizendo, ó, tem aqui 2 missionários, venham aqui ouvir da palavra. Tem aqui 2 grandes servos de Deus, venham aqui ouvir a palavra do Senhor. Não, eles não fizeram isso, muito pelo contrário, eles foram ao encontro das pessoas. E eles foram caminhando por toda a ilha. A Bíblia diz, ó, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga judaica, tinham também como auxiliar João Marcos, mas é Atos 13:6 que diz assim, tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Pois bem, a ilha era governada por um procônsul, um governador, chamado Sérgio Paulo, e Lucas, o narrador, o escritor do livro de Atos, ele chama esse homem, algumas traduções chamam esse homem de inteligente, outras traduções chamam ele de sensato, outras traduções chamam ele de prudente. Enfim, era uma pessoa de autoestima, uma pessoa que sabia o que estava falando, conhecia das coisas, não era ninguém, afinal de contas ele era o governador da ilha. E ele chegaram ali, e ele tinha chegado ao conhecimento, o evangelho tinha chegado ao conhecimento dele através de outras pessoas. Como eu disse no início, o evangelho foi para a ilha lá quando o Estevão foi apedrejado. E ele mostrou interesse em ouvir do evangelho. Atos 13:7 diz assim, ó, mostrou desejo de ouvir a palavra do Senhor. Até este momento, ele só ouvia bobagem. Até este momento ele ouvia o que aquele mago, aquele feiticeiro, que a Bíblia chama, aqui um pouco mais para trás, desculpa que eu não coloquei ali, que a Bíblia chama de judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Até o momento ele só ouvia o que esse mago falava, mas possivelmente o evangelho tenha chegado a ele, ou algumas mensagens tenham chegado a ele, e ele mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus, porque ele ouviu as pessoas falando o que Paulo e Barnabé estavam pregando. Os desafios, com certeza, eram enormes. Eram enormes para aqueles 2, porque eles não tinham acesso a esse homem. Claro, tinha acesso às sinagogas judaicas, mas não tinha acesso a esse homem, porque esse Bar-Jesus ou esse Limas, ele procurava impedir que a palavra de Deus chegasse até esse governador. E ele usava de todas as formas, mas o Espírito Santo, que disse desde o início, separai-me a Paulo e Barnabé, estavam operando na vida desses 2 homens, e estavam operando na vida também desse governador, a ponto dele se mostrar desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, mesmo nos desafios, mesmo nos grandes problemas que nós enfrentamos, mesmo olhando para os desafios desses 2 homens, nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesses desafios. Quando nós olhamos para Salmos 23:4, nós lemos assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Aqueles 2 missionários sabiam que eles não estavam sozinhos, que o mesmo Espírito que tinha separado eles, que tinham enviado eles, estava operando na vida deles. E não demorou muito para que os problemas começassem, para que o adversário mostrasse as suas garras. E foi justamente na pessoa desse judeu, desse mago, desse falso profeta, que os problemas começaram. Aí nós vamos aqui para Atos 13:6, agora sim. Acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus. Queridos, se você olhar o texto, esse homem ele tinha algumas funções específicas.
ele tinha algumas funções. Ele tinha a função, primeiro, de impedir que o governador ouvisse de Jesus. Do Jesus que era pregado por Paulo e Barnabé. Essa é a primeira função dele. Segunda função, afastar o governador da fé. Terceira função dele, perverter os retos caminhos do Senhor. Eram 3 funções específicas que esse mago tinha. Agora, eu não sei, a Bíblia também não fala, quais eram as formas que ele utilizou, quais as metodologias que ele utilizou para fazer isso. Eu relacionei algumas aqui e talvez você possa aceitar, possa concordar com elas. Talvez ele desmerecesse a autoridade dos 2 como enviados de Deus. Talvez ele chegasse para o governador e dizer, não, esses homens aí não são enviados por Deus, não ouve eles, não. Talvez ele desmerecesse a autoridade das Escrituras que Paulo e Barnabé estivessem pregando. Talvez ele desmerecesse a divindade de Jesus Cristo. Talvez ele desmerecesse a salvação ser somente pela graça. Talvez ele desmerecesse que as obras não poderiam salvar o procônsul. Talvez ele desmerecesse que não havia mais nada depois da morte. Talvez ele desmerecesse a morte de Jesus. Talvez ele desmerecesse a ressurreição de Jesus. Ou desmerecesse a ascensão de Jesus. Ou desmerecesse a segunda vinda de Jesus. Ou desmerecesse a vida eterna com Jesus. Ou ainda alegasse que o governador fosse um homem bom e por isso já estava salvo. Ou então poderia-se alegar que a autoridade que fora conferida àquele governador já lhe garantiria a salvação. Ou ainda que a conversa dos 2 missionários era bobagem e que aquele governador não precisasse perder tempo para ouvir aquilo. Agora, irmãos, se foram algumas dessas, percebam que são as mesmas de hoje. São as mesmas de hoje. Quando nós vamos anunciar o Evangelho, percebam que são as mesmas resistências de hoje. A mesma conversinha. Talvez aquele mago usasse isso, mas Paulo, ele não brincava em serviço, irmãos. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Não cheio de autoridade humana, não cheio de sabedoria humana, não com um crachá de judeu, não com um crachá de conhecedor da lei, mas cheio do Espírito Santo. E ele encarou aquele cidadão de frente, e ele fala isso aqui para ele, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Bom, se Paulo chama aquele de filho do diabo, é porque nem todos são filhos de Deus. Paulo olhou para ele e disse, ó filho do diabo. Este homem estava na corte. Possivelmente ele era um mago particular do governador. A magia era proibida naquela época, já tinha sido proibida, mas muitos ainda tinham seus magos particulares. Esse mago poderia também ser um sábio, mas possivelmente ele era um conselheiro do governador. E da mesma forma que ele tinha 3 características, irmãos, Paulo dá algumas características também dele. Primeira característica que Paulo dá dele, filho do diabo. Segunda, cheio de engano. Terceira, cheio de malícia. Quarta, inimigo de toda justiça. Quinto, não cansava de fazer o mal. Sexto, perverso. E tudo isso num versículo só. Paulo era bocudo, né?
Tudo isso num versículo só. Filho do diabo. Até quando você vai perverter os retos caminhos do Senhor? Até quando você vai tentar impedir a pessoa de ouvir da graça de Jesus Cristo? Queridos, hoje nós temos muito, falo isso com certeza, filhos do diabo, impedindo ou tentando impedir que a palavra do Senhor seja publicada, ou seja pregada, ou seja anunciada. Percebam os opostos. Paulo, cheio do Espírito Santo, queria anunciar Cristo ao governador. E Elimas, cheio do engano e toda malícia, queria impedir de ouvir. Paulo, cheio do Espírito Santo, queria pregar a vida. E aquele mago, cheio de malícia e engano, queria impedir que aquele homem ouvisse sobre a vida. Irmãos, quantos nós encontramos da mesma forma hoje em dia? Quantos que nós encontramos que hoje querem impedir muitas pessoas de ouvir a palavra de Deus? E aí eu me incluo nessa. Quantos de nós? Gente, não existe covardia santa, mas quantos de nós tem a coragem de meter o dedo na fuça dessas pessoas e dizer assim, filho do diabo? Aí nós usamos o politicamente correto. Se existe inveja santa, eu tenho desses homens. Porque que coragem de Paulo, encarou o cidadão de frente e disse, você é filho do diabo, porque você está pervertendo, você está impedindo a pessoa de ouvir, o governador de ouvir a palavra. E depois dessa declaração calorosa de Paulo a respeito daquele homem, ele manda o recado do Senhor. Ele diz assim, agora eis a mão do Senhor sobre ti. Essa é a coragem. Eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem guiasse pela mão. Qual mão que estava sobre ele? Era a mão de Paulo? Era a mão de Barnabé? Não, era a mão do Senhor. Está sobre você a mão do Senhor que está sobre você, e você vai ficar cego. A expressão a mão do Senhor significa que Deus estava agindo. Paulo não estava ali, como eu disse, mostrando o crachá dele. Paulo não estava ali na tua sabedoria humana. Paulo não estava ali no teu conhecimento, na sua eloquência. Paulo estava ali na autoridade que o Espírito Santo lhe concedeu. A mão do Senhor está sobre você, e você vai ficar cego por um tempo. E a Bíblia diz que imediatamente isso aconteceu. Ele ficou cego por um tempo. E a Bíblia diz que ele ficava girando em roda, procurando quem o guiasse pela mão. Quando nós olhamos para Êxodo, o irmão falou aqui hoje sobre o povo saindo do Egito. Quando nós olhamos para a quinta praga, o Senhor falou assim para Moisés, vai lá e fala para Faraó o seguinte, se ele não deixar o meu povo sair, a mão do Senhor vai estar sobre o rebanho dele, e todo o rebanho vai morrer. Faraó não deixou e todo o rebanho morreu, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, a Bíblia diz assim, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A mão do Senhor estava sobre aquele homem. Paulo tinha completa compreensão de que ele não tinha poder nem autoridade para fazer aquilo, mas era o Senhor que estava operando na vida dele. E aquele mesmo Espírito que operou lá, opera hoje. Andando em roda, procurava quem o guiasse pela mão. Irmãos, Paulo sabia muito bem o que era isso. Ele já tinha passado por essa experiência. Lá na estrada de Damasco, ele tinha ficado desse mesmo jeito aqui, tinha ficado cego, mas só que foi o Senhor que derrubou um negócio no olho dele, e ele teve que ser conduzido para dentro da cidade de Damasco pela mão. Aqui, esse homem procurava quem o guiasse. E aí eu quero fazer um comentário aqui, que uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem a visão do Senhor, ela fica desse jeito. Ela fica procurando quem o guia pela mão.
fica procurando quem o acha, quem o encontra. E aí aquele primeiro que encontrar, leva essa pessoa para os caminhos errados. E aí entra a minha e a tua responsabilidade de procurar essas pessoas, pregar o evangelho para essas pessoas e conduzi-las para a vida eterna. Diante deste fato, então, irmãos, nós cremos que aqueles dois homens tiveram acesso ao governador. E a Bíblia nos diz que, maravilhado com a doutrina do Senhor, aquele homem foi alcançado pelo evangelho. Maravilhado, aquele homem ouviu o evangelho e ele creu, maravilhado com o evangelho que estava sendo pregado por Barnabé e Saulo. Eu quero então concluir, irmãos, que às vezes nós ficamos perplexos com os planos do Senhor, as estratégias deles para alcançar as pessoas. Neste caso, o evangelho já tinha sido anunciado naquela ilha, mas eu não sei quais são os planos do Senhor que teve que usar esses dois para que a graça, para que o evangelho chegasse até o coração daquele governador. E aí eu quero dizer mais uma vez que, mais uma vez a Bíblia nos mostra que a graça do Senhor é irresistível. O Senhor tem os planos dele, o Senhor tem as metodologias dele, e ele usa as metodologias para alcançar quem ele quiser alcançar. Amém?